Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao clube de membros aqui do canal Luiz Costa Biscuit, na nossa comunidade Pupilos do Luiz. Você está contribuindo com o valor de R$ 7,99 mensal e terá acesso a conteúdos exclusivos feitos especialmente por mim. Na aula de hoje, gente, eu vou fazer para vocês a versão malvada dos Gremlins. Vale lembrar que eu já ensinei aqui no canal a versão fofinha dele, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Aquela versão peludinha que dá vontade de morder. Mas se você tem um Gremlin daquele, o Gizmo, um Mogwai, e você cumprir algumas regrinhas necessárias de convivência com ele, como por exemplo alimentar depois da meia-noite ou molhar, ele vai se transformar no verdadeiro agente do caos e vai botar terror na cidade inteira. Vocês pediram muito e tá aqui, gente. Eu ensinei o Gremlin na sua pior versão. E o melhor dessa aula, gente, são as técnicas de modelagem, estruturação, textura. Porque, gente, se você reparar bem, a pele dele não é uma pele comum, não. É uma pele toda texturizada. E os detalhes, gente, de pintura e sombreamento dão um contraste incrível para essa escultura. Essas técnicas vocês podem utilizar em qualquer outro bonequinho, em qualquer outra criatura, num réptil, num dinossauro, no que você quiser. E eu tô muito feliz com o resultado, espero que vocês gostem também. Olha isso, gente, olha isso, olha que medo. Chega de papo e bora aprender a fazer essa escultura incrível comigo? Vamos lá então! Vamos começar pelos materiais, gente. Arame galvanizado número 14, fita crepe, papel alumínio, um alicatinho para cortar o arame. E eu tingi, gente, essa massa aqui da JL com as tintas verde musgo e pele mestiço das tintas Aquacolor. E misturei um pouquinho de preto. Ficou mais ou menos essa tonalidade. Para começar, nós começaremos a fazer a cabeça dele, né? Peguei aqui um pedaço de papel alumínio e já vou fazendo mais ou menos um formato de um losango, se eu não me engano. Estou usando um desenho de referência só para ter uma noção. E vamos começar a primeira cobertura de massa nessa estrutura, tá? Coloquei um pouquinho de massa, gente, e vou apertando e achatando. Aqui eu já vou tentar fazer o formato do rostinho dele, tá? O formato principal. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Marquei ali metade e também algumas marcações iniciais do rosto dele. Vão seguindo da forma que eu estou fazendo. E ali também, gente, naquela linha horizontal eu fiz duas marcações. E agora eu vou começar a tirar dali a boca e o lábio superior. Venho com a minha ferramenta e vou abrindo aos pouquinhos, com o meu pincel modelador, a boca. E já vou fazendo também o lábio inferior. É tudo bem iniciante, gente, tudo bem primário, mas é assim que vai sair aos pouquinhos o nosso rosto. Afinei o queixo e ali, gente, eu vou fazer algumas marcaçõezinhas de risquinhos no lábio superior, e um pouco acima dele também. Já fiz uma divisão do sorriso, e vai ter um sorriso bem maléfico. E agora, gente, naquele buraco que eu abri, eu vou colocar um pedaço de massa preta já para fazer a profundidade da boca. A boca dele dentro precisa ser profunda, então já vou abrindo aos pouquinhos e vou acertando tudo isso. Ali na lateral, gente, já vou dar uma apertada e uma achatada para dividir bem esse rosto, tá? Entre boca e testa. É muito importante a gente fazer isso. E ali também já vou fazer 3 marcaçõezinhas no queixo, tá? Depois vai sumir, mas é tranquilo. E ali já vou fazer o globo ocular. O globo ocular dele eu vou fazer com massa amarela, tá? O olhinho dele é amarelo por dentro. Não é massinha branca, e sim amarela. Já vou apertando e achatando, e ali vou circulando para deixar um pouco mais redondinho. Eu acabei deixando muito achatado. Volto ali remarcando e aprofundando um pouco mais aquela parte preta da boca. E vou colocar uma língua com uma cor um pouco roxa. Eu misturei um vermelho com preto para ficar esse tom de roxo, tá? Um roxo meio rosado, uma coisa assim. Você pode fazer um pouco mais claro, porque o biscuit depois ele escurece quando estiver seco. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o supercílio, gente. O supercílio é como se fosse uma coxinha, a parte fina. Ela vai ficar na união ali dos olhos, né? E vou jogando para lateral. Vou colocar mais um pouquinho naquele lado que eu achei que ficou faltando. E venho alisando e desmanchando, tá? Vou jogando ali para cima, circulando o olho e unindo os dois. A minha massa, gente, está meio sequinha, porque eu deixei ela fora do pacote, mas acabei deixando tempo demais. Então ela está um pouco ressecada, mas não tem problema. Coloquei o supercílio, gente, a primeira colocação, e venho aqui fazendo uns risquinhos super característicos do nosso personagem, tá?
vou riscando e venho suavizando com o pincel modelador. Ali na lateral também, venho tomando um cuidado bem especial para dividir tudo isso e posso fazer uma textura também com uma telinha. Essa aqui eu tinha uma que eu achei aqui em casa. Na lateral também fiz algumas marcações de ruga, no meio também do supercílio e um pouco acima dele. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a colocação da gengiva. Vou colocando aos pouquinhos e venho achatando com a minha ferramenta. Essa parte de achatar, gente, é o que vai grudar ali na boca, tá? Tô grudando, coloquei ali e agora com uma ferramenta eu venho fazendo a marcação da gengiva. Logo em seguida, saí um pouquinho do foco, mas eu já volto. Vou fazer furinhos, que naqueles furinhos de cada marcação que eu fiz, eu vou colocar o dente, tá? Vou colocar o dente em cada um deles. Venho trazendo essa gengiva um pouco mais pra frente, não pode ficar pra trás, senão vai ficar estranho, vai ficar achatado. E um a um eu venho colocando o dente, que é praticamente, gente, uma gotinha, tá? Uma gotinha que a parte mais grossinha eu introduzo dentro do buraco da gengiva e a parte mais fina, consequentemente, é o dente, né? Eu fiz também, não fiz de branco esse dente para não ficar muito bonito, que ele não é bonito. Eu fiz com uma mistura de amarelo e um pouquinho de marrom, tá? Depois que escurecer, vai dar uma diferença bem bacana e é muito importante você fazer isso. Essa técnica, gente, serve para qualquer outra escultura, tá? Serve para qualquer tipo de boneco, de aberração. Fica bem legal. Vou colocando um a um, vou ajeitando e ali achei que ele ficou meio banguela na última parte. Venho colocando com calma um dentinho. Ali não tinha nem gengiva mais, mas eu coloquei porque também não vai aparecer. Venho dando uma geral em tudo. E agora embaixo, gente, para fazer os dentes não precisa de gengiva porque não vai aparecer, tá? Esses dentinhos de baixo mal vão aparecer. Então eu só coloquei ali na finalização do limite da marcação preta, tá? Eu contornei toda ela. E depois que eu contornei, eu venho ali ajeitando e colando. Apertei. Lá no fundinho dos dois lados também, para que fique simétrico. Tento fazer, gente, a mesma quantidade de dente tanto em cima quanto embaixo, tá? Para não ficar muito discrepante. Agora, com uma cobrinha de massa da mesma cor verde dele, eu vou fazer o contorno da boca. Isso eu estou fazendo, gente, tudo de uma vez, tá? Você pode fazer e secar aos pouquinhos e ir colocando. Contornei, pessoal, ali no finalzinho da boca eu já arrumei. E com o pincel modulador eu venho fazendo aqui a marcação de divisão, né? Entre queixo e lábio. Notem que aquela marcação do queixo já sumiu e as coisas vão sumir, gente. A gente vai ter que ficar colocando aos poucos tudo que a gente já havia feito. Biscuit é assim. E ali com uma ferramenta também de borracha vou fazer os riscos do lábio inferior, que é muito importante fazer, ele tem isso e dá depois uma característica super bacana. Venho fazendo ali a aprofundação, não sei se é assim que se chama, do restante da boca. E agora, gente, fiz ali, vou refazer o queixo dele com gotinhas texturizadas naquela minha telinha. Essa telinha, gente, eu achei aqui em casa, você consegue em material de construção. Texturizei elas. E como é que eu vou fazer ali? Vou com todo o cuidado do mundo com minha agulha fazendo a união, tá? Não vou trabalhar em toda ela, porque senão a marcação e a textura vai sumir, tá? Mas aos pouquinhos a gente tem que fazer. Tento remarcar de novo na parte que acabou sumindo com o alisamento e faço alguns pontinhos com o pincel modelador. Agora, enquanto seca um pouquinho, deu uma secadinha de uns 3 minutos, eu venho fazendo aqui a bochecha. Coloquei uma tira, né, como se fosse uma vírgula, abaixo do olho, e o excesso eu puxei para o queixo, tá? Notem que não chegou exatamente no queixo ainda, mas eu venho ali primeiro alisando abaixo do olho, né, no lugar onde seria a pálpebra inferior, e venho trazendo para o centro. Ali na lateral passo um pouquinho de água, desmancho e venho com a minha ferramenta cortante remarcando. É importante também com o pincel modelador você suavizar essa marcação do sorriso, não pode ficar extremamente marcado, senão vai ficar feio, vai ficar mal acabado. Não é isso que a gente quer. Venho com o pincel aqui de pintar mesmo, alisando tudo isso
e venho do outro lado fazendo a mesma coisa, o mesmo processo. Beleza? Alisei, passei bastante água, e isso vai ajudar para a gente fazer a texturização do rostinho. Remarco tudo que eu preciso remarcar, e agora com a minha telinha eu venho fazendo aqui. Marca bem forte, gente, porque o biscuit depois de seco, ele acaba sumindo com essas marcações. Então, faz bem forte, e é isso aí. Ali venho remarcando, e só venho trabalhar com isso aqui, gente, quando estiver bem seco, tá? Porque se eu for mexer agora, eu vou acabar estragando tudo que está pronto. Posso fazer também alguns furinhos em cima, que já estão secos, só para me basear e ter uma noção de como que está ficando. Gente, passou mais ou menos umas 5 horas. Eu já posso fazer aqui a colocação da pálpebra. Peguei uma coxinha, coloquei naquele globo ocular e venho remarcando com o meu pincel modelador chanfrado, tá? Venho aos poucos. É como se fosse, gente, olho de pessoa mais velha. Quando a pessoa envelhece, aquela bolsa dos olhos tende a ficar mais caída, né? O dele é basicamente isso. Venho colocando e arrumando aos pouquinhos. Opa, ficou uma lasquinha ali presa, não tem problema. E dentro, gente, daquela bolsinha eu faço mais uma subbolsa, tá? Que é como se fosse uma bolsa dentro da outra. Ali eu venho corrigindo para que o acabamento fique perfeito e finalize numa ruguinha, né? Pálpebra, gente, tanto de monstro quanto de qualquer personagem é difícil. Vou começar a fazer o nariz, coloquei uma bolotinha de massa no centro do rosto, ali bem naquela ligação, né, entre olho e supercílio. E primeiro a gente me preocupa em desmanchar essa narina aqui no rostinho, tá? Eu me preocupo em deixar perfeito. E agora sim eu venho fazendo aqui furinho com meu próprio pincel modelador, tá? Eu venho abrindo aos poucos esse nariz. Não é uma tarefa muito fácil deixar parecido. Você tem que ficar olhando na fotografia. E ali no centro eu dei uma achatadinha para ficar a divisão do nariz. Achei que estava muito redondo. Eu venho fazendo ali uma pontinha aos poucos, tá? Subindo. Eu venho abrindo com muita calma esse nariz para não estragar. E depois, se não ficar bom, eu venho corrigindo. Ali com uma ferramenta também, eu venho fazendo pontinhos para deixar texturizado. Ali, gente, achei que estava muito gordo ainda, já fui abrindo. E enquanto seca, eu vou fazer aqui o acabamento da bochecha com o queixo, tá? Ficou faltando. Achei que não estava muito bom. Vou alisando dos dois lados e vocês vão ver a diferença. Ficou muito legal, ficou muito diferente. E deu um acabamento bem melhor no rosto. Novamente, vou fazendo os pontinhos aqui com minha ferramenta e também com a minha telinha de textura, tanto no nariz quanto ali na ligação do rostinho. Agora, gente, enquanto seca, eu vou fazendo aqui o corpinho dele, tá? Como é que eu vou fazer esse corpinho, Luiz? Peguei aqui, gente, o arame galvanizado número 14, fiz um formato de A e vou apertar na cintura. Apertei na cintura, ali vou fazer a divisão da cintura com o quadril e também com as pernas. Mais ou menos o formato que eu estou mostrando para vocês. E o final, gente, mais ou menos 1 centímetro, eu dobro essa perninha para fazer o pé. Eu dou uma dobradinha também no joelho, para ela ficar com um movimento. Vou cobrir, gente, com papel alumínio, a parte do tronquinho de cima. Venho corrigindo ali as perninhas. E agora, gente, com o arame, eu vou entrelaçar o meio do tronco. Meio do tronco não, né? Um pouco mais acima. E já vou passar a fita crepe para prender essa estrutura. É muito importante que você passe fita crepe nessa estrutura inteira, tá? Para o biscuit aderir melhor na estrutura de arame e de papel alumínio e também para ficar tudo bem preso e bem fixo a sua estrutura. Dobrei ele, gente, os bracinhos e cortei o excesso para não ficar muito grande. Lembrando que os braços dele são grandes, tá? Bem maior do que uma pessoa normal. Vou passar a fita crepe no bracinho também, nos dois bracinhos, de forma igual. E vou repassando papel não, né? Fita crepe em todo o corpo, até ela ficar bem presa, bem fixada e bem perfeito. Não me canse enquanto eu não cobrir inteiro. Ali, gente, eu achei que ficou muito pequena a parte do tronco, coloquei mais um pouquinho de papel alumínio, tá?
porque eu queria que ele ficasse um pouco mais corcundinha. E com o que eu tinha ali não ia dar. Então, eu coloquei um pouquinho mais de papel alumínio. E passei fita. Notem que fazer estrutura é muito legal porque é muito maleável. E ali a gente chega e ficou muito sem cintura. Eu apertei um pouquinho mais e nossa estrutura está pronta para receber massa. Vou começar, gente, primeiro cobrindo a nossa estrutura com massa, tá? Aos poucos. O tronco inteiro, né? Já deixei até um pedacinho ali para fazer o pescoço, mas que não vai ser utilizado agora. Já vou a gente começar a cobrir o tronco, deixando ele um pouquinho mais corcundinho, um pouquinho mais virado para frente. Vou apertando, vou achatando e vou trazendo um pouquinho de massa ali para a cintura. Vou colocar também, gente, uma base para fazer a perninha, no caso a coxa, tá? Não muita massa, mas o suficiente para ficar uma estrutura firme. E já vou fazer a outra coxa igual, para justamente ficar no mesmo tamanho. Coloquei um pedacinho de massa para fazer o bumbumzinho dele, que é minúsculo, mas a gente tem que fazer para ficar tudo certinho. E agora ali venho tentando alisar, né? Não deixar com muita emenda essa estrutura de corpo, que não é bom. Ali no sovaquinho, na sovaqueira dele faltou massa, venho colocando. Vou fazer a divisão ali, só para ter uma noção. E posso até dar uma texturizada de leve já nessa escultura aqui. Por via das dúvidas, a gente não sabe o que vai se manter e o que vai se perder no final da modelagem. Então, é muito importante que você tenha bastante cuidado quanto a isso, tá? Vou remarcando com todo o cuidado do mundo. E antes de fazer a panturrilha, gente, já vou fazer aqui a entrada do pé, tá? Coloquei um pedacinho de massa só para cobrir ali aquela base do nosso pé que a gente já tinha feito, tá? Os dedos a gente faz depois, não se preocupem, nada é feito agora. Numa escultura assim, nada tem que ser feito de imediato e nada pode ser feito de imediato. A gente tem que ter muito cuidado para modelar e ter nossa mente artística. Ó, pessoal, passou mais ou menos umas 4 horas. Eu vou fazer agora aqui a panturrilha, tá? A panturrilha, ela vai ser praticamente a definitiva, então a gente tem que passar um pouquinho de água para ficar lisinho. A gente vem arrumando também ali. E notem como que eu vou deixar esse pé dele, tá? Vou fazer umas marcações, uma texturizada. Passou, gente, mais umas 5 horas. Eu vou fazer aqui a colocação do braço. Já fiz um braço para agilizar e vou fazer outro. Tinha cortado um pedacinho de arame que estava muito grande. E vou colocar ali também o antebraço. Coloquei o bíceps, coloquei o antebraço já de uma vez só. E venho alisando, gente, primeiro sem água, tá? Eu tento fazer o máximo sem água. Coloquei também ali um pouquinho, gente, de ombro, tá? Tá faltando. E vou alisando, trabalhando sem água. A partir do momento que eu não conseguir alisar mais sem água, aí sim a gente pega essa danada que sempre nos ajuda. Ali vou tentar fazer o acabamento. E já tô vendo muito dessa escultura, gente. Já tô conseguindo imaginar muito dela. Ó, pra mim, eu acho que não precisou nem de água, a gente já vou fazer textura, tá? Texturizei ali. Gostei, pra mim ficou muito bom. E já corto o excesso também, gente, ali do pescocinho dele que a gente já tinha feito, tá? Eu fiz só um excesso de massa, coloquei ali palito. E o excesso que eu cortei, eu vou tirar para fazer o encaixe da cabeça. Opa, o palito saiu, não tem problema. Coloco ele de novo. Não estava entrando, eu vou furar. Vou fazer o furo também na cabeça para encaixar. E a cabeça a gente fica assim, mais à frente do corpo, tá? Como se fosse uma posição de ataque. Vou apertando e agora, nós faremos aqui a colocação do pescoço. Coloquei um pedaço de massa, vou ligar ali a cabeça com o corpo, tá? Essa é uma parte muito delicada que a gente só vai conseguir trabalhar nele depois que tudo isso estiver seco, ou seja, no dia seguinte. Tô colocando massa, ao redor da cabeça dele, para prender mesmo, e colocando também ali abaixo do queixo, né? Que a gente não tinha feito nada. Vou começar puxando essa massa pro queixo e jogando pro corpo, tá? Esse é o processo. Joga pra cabeça, joga pro corpo, joga pra cabeça, joga pro corpo, para que tudo fique uma coisa só. Gente, eu pintei o olho dele, mas era só pra ver como que ia ficar. Depois a gente vai pintar junto o outro, tá? Não se preocupem. Ali, já vou trabalhando com água,
que é muito importante a gente trabalhar com água para não ficar feio, tá? O pescoço ele tem que ficar bonitão, tem que ficar perfeitinho, senão não vai dar certo, né? Vai ficar feio, vai ficar estranho e a gente não quer isso. Vou jogando a massa para a cabeça, ali, jogando também para a testa dele. E ali vou fazer já, gente, uma marcação nesse pescoço todo, como se fosse dobras, tá? Dobras. Enquanto a gente está com essa massinha molhada, pessoal, a cabeça fica muito frágil, tá? Se você mexer de um lado, ele vai ficar uma posição diferente. Um exemplo de textura para você pegar uma tampinha de uma cola e marcar em todo ele. Ou também pode utilizar outras coisas, tá? Não vai ser a que eu vou usar como definitivo, mas aí é seu critério. Estou dando opções para vocês. Fiz a marcação, gente, em toda a cabeça, tá? Ali em cima do pescoço, subindo para a cabeça um pouquinho. Venho com minha agulha bem fininha, alisando também ali no queixo, tá? Remarcando. E agora, pessoal, vou colocar um pouquinho mais de massa nesse pé. O pezinho dele tinha massa, mas ficou muito pouco. E já vou fazer aqui uma introdução, né? Que é aumentar o tamanho do pé para quando estiver seco a gente fazer os dedos. Vou alisando. Já estou fazendo isso, gente, porque no dia seguinte eu já quero trabalhar com a massa. Fiz uma divisão de leve, se você quiser deixar assim no dedo dele, você pode deixar. Amanhã eu vou colocar dedos, tá? Porque eu achei que não ficou bom ainda, mas é assim mesmo, tá? Ali, pessoal, já fiz também, antes de deixar secando definitivo, hoje, para amanhã, eu aumentei um pouco esse tronco muscular dele. Aumentei um pouco ali o peito e coloquei um pouquinho mais de barriga. Coisa bem suave, tá? Nada muito avançado. Vou alisando, desmanchando. E aí, gente, deixei mais ou menos assim. Vou fazer aqui um preparatório, tá? Para ele. Muita coisa vai mudar, não se preocupem. Vou fazendo alguns risquinhos na barriga, tá? Vou fazendo também ali o acabamento. Cuidado para não achatar o pezinho, porque esse momento é bem crucial. Achei que ficou muito marcado, gente. Vou aqui refazendo e venho texturizando também, tá? Texturizo tudo, vou acabar perdendo um monte de formato, mas é assim mesmo. Dia seguinte, gente, tá tudo muito sequinho. Agora sim eu vou fazer aqui a pintura dos olhinhos com as tintas da Aquacolor Silver Bright. Vou começando aqui a circular com os pincéis da Condor. E venho aos pouquinhos fazendo esse formato, tá? O olho dele é um olhinho bem estranho. Parece até meio vesguinho, mas vai ficar bom. Pronto, gente, já vou deixar secando. Eu deixei secando mais ou menos uns 2 minutinhos. E vou fazendo aqui um risquinho, tá? Ele tem o formato, gente, de olho de gato, olho de dragão. É uma tira meio que... sei lá, é estranho. Já tudo seco, gente, nós faremos aqui o preparatório para a mão. Assim como a gente fez o preparatório para o pé, a gente vai fazer o preparatório para a mão também, tá? Coloquei uma bolinha de massa. Vou desmanchar ela no punho. Desmanchei. Alisei. Passei um pouquinho de água. E vou deixar secando, tá? Ali, pessoal, como eu falei pra vocês que a coxinha ia aumentar e vai aumentar porque tava muito fininho, coloquei mais um pouquinho de massa, venho alisando e desmanchando, tá? Por isso é bom que você tenha sempre, gente, uma quantidade boa para fazer suas esculturas, para depois você não tenha que tingir e não acertar o tom. Tô aqui com uma outra telinha, gente, um pouco mais grossinha, e vou fazer textura também da coxa, tá? Não vou fazer, gente, textura em toda a coxa, porque vai ser aos pouquinhos, mas é assim que funciona, tá? Marquei também a mão, e agora aquele supercílio que a gente fez no início precisa de enxerto, porque o biscuit encolhe, tá? Notem que ficou bem pequenininho, a gente tem que fazer mais. Vou apertando, alisando ele na lateral. E, gente, o processo é o mesmo de antes, tá? O processo é igualzinho, não muda nada. Vou alisando, vou unindo os dois e desmanchando ele na cabeça. Desmancho. Já venho ali também fazendo uma coisa um pouco mais pontuda com o meu dedo, né? E ali embaixo venho desmanchando, porque ainda a gente vai ter que colocar
uma pálpebra nesse rostinho, né? Uma pálpebra bem diferenciada, que aos poucos a gente vai fazer. Então alisa bem, e ali eu faço novamente aquela divisão que a gente tinha feito no início. Só que dessa vez não com uma ferramenta cortante, mas sim com uma agulha, para ficar mais suave. E venho aqui com o nosso texturizador, texturizando e alisando com um pincel normal. Fiz as duas coxas e vou deixar secando, tá? É importante que você deixe secando para que tudo fique perfeitinho. E agora, pessoal, vou fazer aqui o dedo. Essa palminha da mão já está mais seca, passou mais ou menos umas 2 horinhas. Para fazer o dedo, eu peguei aqui uma tirinha, marquei a unha e fiz a marcação, tá? Notem que eu vou colocar, gente, naquele pontinho que a gente já havia feito de pé. Se você quiser deixar o pé daquele jeito, ótimo. Mas se você quiser fazer uma coisa ainda mais avançada e detalhada, faça do jeito que eu estou fazendo, tá? Fiz um roletinho, marquei a unha e vou grudar ali, tá? Depois que eu grudei ali, eu pego uma agulha, faço a união dos dois, tanto embaixo quanto em cima, aliso e ficou pronto. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados e ali, para finalizar também o pé, eu vou fazer um dedo, como se fosse um pé de galinha, né? Eu não sei se pé de galinha é exatamente assim, mas parece. Dedinho do lado, dedão, né? Na realidade, se a gente for falar anatomicamente. Texturizei e fiz os dois. Passou, gente, mais ou menos umas 4 horas, as duas mãos estão prontas e os pés também, tá? Então, o que eu vou fazer ali? Vou fazer a mão. Eu já fiz uma mão para agilizar o processo e vou fazer a outra com vocês aqui. O processo é exatamente o mesmo que a gente fez no pé, tá? O dedo, eu vou colocar o dedo ali, aliso ele, posso dar uma achatadinha também para deixar ele um pouco mais quadradão, tá? E ali venho fazendo também o alisamento. Vou fazer a unha com essa ferramenta, você pode fazer com um palito de churrasco. Vou colocar ali um do ladinho do outro. Notem, gente, que eu não coloco muito grudado, tá? Eu sempre coloco um pouquinho mais afastado, porque depois pode ser que na modelagem a gente acaba unindo e ficando muito grudado, ficando feio. Ali na lateral eu desmancho. Ali embaixo, gente, na palma, nem aparece muito, tá? Por conta da dobra natural. Mas se você quiser fazer para ficar bonitinho, é bom. Até mesmo para que não quebre depois, né? Vou fazendo os risquinhos, alisei. E vou fazer aqui o dedão, né? O dedão, mesma forma que a gente fez o do pé, só que aqui um pouco mais anatômico, né? Ele fica um pouquinho mais parecendo que ele está pegando alguma coisa ou como ele está armado. Ali, gente, eu vou alisando, retiro o excesso, já venho com o meu pincel modelador grudando. Vou alisando com a minha agulha. Essas agulhas, gente, são excelentes para fazer qualquer coisa que a nossa mão não consegue chegar. E ali com um pincelzinho pequenininho eu venho alisando, deixando do jeito que eu quero. Você pode fazer textura também dessa mão. Ali em cima. Faz onde der, tá? Nem tudo a gente consegue fazer, mas onde der para fazer você vai texturizar. Maravilha, gente. Faz pontinho. Ficou bom. Gostei. Gente, passou mais ou menos umas 3 horas, a mãozinha já está pré-seca. Nós faremos aqui a colocação da orelha. A orelha é bem difícil, eu sofri bastante dificuldade para deixar as duas niveladas. Peguei uma coxa achatada, gente, nesse formato. E venho fazendo aqui marcação com o meu pincel modelador, como se fosse veias, né? Como se fosse, sei lá, ranhuras e dobras nessa orelha. Venho aqui corrigindo, arrumando tudo que eu estou fazendo. Dou um apertãozinho e acho que já dá para colocar ali na cabeça, tá? Vou remarcando, porque é preciso remarcar conforme a gente vai fazendo, a gente vai acabar achatando, vai acabar estragando. Passei um pouquinho de água e uso água para fazer esses enxertos, não uso cola, porque eu não acho que fica bom. Vou ver o tamanho, tá? Se ficou bom, se ficou tudo ok. Se ficou ok, pode continuar. E venho grudando, gente, essa orelha na cabeça, tá? Tanto na parte de trás como na lateral. É muito importante que você faça tudo de uma vez só, para ficar bem feito. Vou alisando. Novamente a minha agulhinha ali para ajudar. E o meu pincel para alisar. Atrás, do lado, na frente, dentro, em cima. Tudo. Tudo é importante ficar muito bem feitinho. E ali eu volto a refazer o que se perdeu, conforme eu fui apertando, que são as ranhuras da orelha, né? As dobras da orelha. Vou deixar a gente dando uma secada agora, tá?
Antes disso, eu venho aqui, ó, fazendo o acabamento dela, deixando tudo perfeitinho. Eu indico vocês deixarem secando essa orelha para depois fazer a outra, tá? Porque senão você vai acabar estragando a orelha e não é legal ficar corrigindo. Esqueci, antes de finalizar, faça 2 risquinhos ali em cima. Gente, fiz a outra com mais ou menos depois de 2 horas secando, tá? Fiz a outra orelha, ficou bom, gostei. E só venho trabalhar agora quando as duas estiverem prontas e secas. Ali, gente, eu sofri muita dificuldade para fazer essa pálpebra, não foi fácil. Sofri bastante. Coloquei, tirei de novo até ficar bom, tá? É assim mesmo. Biscuit é persistência, biscuit é fazer, refazer. Não tá bom, tirar. E eu mostro isso para vocês, tá? Eu faço questão de mostrar tudo, que nada é fácil, mas tudo a gente se constrói aos pouquinhos. Coloquei ali, gente, tá? E talvez a gente tenha que tirar depois esses cílios dele. Mas eu já fiz. Ali, gente, misturei um pouquinho de amarelo, um pouquinho de marrom bem clarinho, com a pele clara para fazer esse bege, tá? É um begezinho, é só a base. Fiz ali, gente, mais ou menos o formato do peito dele, tá? O formato do peito dele é assim. Olha aí na figura, olha aí na imagem dele para você ir se guiando e fazer mais ou menos parecido, beleza? Coloquei ali a massa, alisei, e ali, gente, quando chega na lateral eu passo a aguinha para ficar bem desmanchado, bem bonitinho. Venho com o pincel modelador, fazendo o acabamento, e ali eu também vou fazendo risquinhos em direção para baixo dele, tá? Mais ou menos como se fosse ranhuras. Exatamente dessa forma que vocês estão vendo. Venho aqui corrigindo, alisando e fazendo também as texturizações. É muito importante que essa parte fique bem texturizada. Fiz ali, pessoal, enquanto seca, eu vou fazer a pálpebra inferior. Fiz no amarelo ocre, você pode fazer um tom um pouco mais escuro. Eu farei um pouco mais escuro depois. Achei que ficou muito claro, mas faz parte. E ali eu venho corrigindo até ficar legal. Talvez, gente, eu tenha que tirar essa pálpebra depois, porque eu vou ter que pintar ele, né? Então eu vou manchar, consequentemente, esses olhinhos. Mas beleza, vamos dar continuidade. Enquanto não seca definitivo, eu fiz algumas marcações na horizontal dessa barriguinha dele para dar uma textura diferenciada. E ali, gente, faltou um pouco mais, mas agora não é porque o biscoito encolheu, é porque realmente ele tem praticamente 2 supercílios, um acima do outro. Na real, não sei se são 2, né? Pode ser que seja um dividido em 2, em 4 na realidade. Mas a gente vai fazendo aos poucos e vamos trabalhando aos pouquinhos nessa estrutura também. Venho alisando, remarcando e suavizando com o meu pincel modelador. É muito importante que ele fique assim. Vou marcar ali também com a minha textura. E tá pronto, gente. Texturizei. E agora vamos para uma parte muito importante, que é fazer bolinhas, fazer calombinhos nessa escultura inteira, tá? Você pode colocar a bolinha, circular ela para ficar um acabamento bom, ou só grudar ali, tá? Eu indico que você não só grude, mas como aperte também e tente desmanchar com o pincel modelador, para que ela pareça que está saindo da cabeça mesmo, né? Ela precisa parecer que tem um porquê dali. Ali na lateral achei que ficou parecendo um pedacinho do papel alumínio ainda, da fita crepe. Coloquei massa e fui achatando. Antes de deixar secando tudo por completo, gente, essas bolotinhas no corpo dele, eu vou fazer como se fossem uns bigodinhos, tá? Ele tem ali alguns bigodinhos na lateral do rosto. Eu primeiro coloco tudo ali, tá? São 1, 2, 3. E venho desmanchando com o meu pincel modelador. Desmanchou, eu venho ali fazendo ele ficar mais pontiagudo ainda com o meu dedo, tá? São pequenos detalhes que fazem muita diferença, gente. E ali faltou mais um que eu achei que ficou faltando. Finalizei tudo e agora são bolotinhas no corpo dele, tá? Em todo o corpo, bolinhas bem pequenininhas. Coloquei no bracinho dele. Você pode fazer essas bolotinhas, gente, vou mostrar depois também, com tinta relevo, tá? Tinta relevo pode ser verde ou qualquer outra cor, não tem importância.
porque depois vai ser pintado e fica bem mais fácil de você fazer. Ali, gente, na bochechinha dele, acima da bochecha, né, perto daquele saco de água do olho, eu fiz algumas coisas. Pronto, gente, eu fiz alguns detalhes nele que a gente vai fazer agora. Eu só dei uma agilizada, tá? Eu vou começar fazendo, pessoal, ali a ombreira dele. Eu cortei, opa, travou. Cortei uma primeira tirinha, gente, grudei ali no ombro. Vou cortar mais uma e vou colocar acima daquela, tá? Essa aqui, gente, ela serve para deixar ele bem imponente, tá? É muito importante que você faça isso. É um detalhe que ele tem. São 3 tiras, gente, como se fosse escamas, uma sobre a outra. 3 não, são 4. Tava analisando bem, são 4. Coloquei ali. Você pode, gente, só alisar só a primeira, tá? As outras não tem necessidade porque ficam uma dentro da outra. E ali também passo um pincelzinho para dar o acabamento. E já faço também ali um movimento igualzinho à outra que a gente fez. E vou texturizar só a primeira, porque as outras é bem difícil de texturizar. Pronto, tá feito. Já deixei secando mais ou menos uns 30 minutinhos. E vou fazer ali a coxa. A coxa dele, a ideia, pessoal, é a mesma, tá? A ideia é basicamente a mesma. Não tem segredo nenhum. Só que eu começo próximo do joelho. E aqui, gente, essa primeira eu aliso, tá? Não só a primeira, mas como todas elas, pra ficar natural. Tem que ficar natural, não pode ficar uma coisa que não seja orgânica, né? E vou colocando, gente, do joelho até próximo o piu-piuzinho dele, que não tem, né? Coloquei, vou alisando. E elas ficam, gente, assim mesmo, tá? Elas ficam um pouco saltadas para dar esse efeito, que depois vai ficar incrível depois de seco. Vou colocando até eu ver que ficou legal, até eu ver que ficou bom. Alisei, texturizei e tá bom, gente. Adorei. Agora eu vou fazer aqui as escamas das costas dele enquanto seca ali. Notem que enquanto seca uma coisa eu vou fazendo outra, mas desde que não achate. Ali, gente, eu cortei tirinhas, texturizei e vou colocando dessa forma, tá? Quando você for procurar no Google, joga aí Gremlin 3D que você vai encontrar imagens de todos os ângulos dele. Eu fiz isso para encontrar a imagem dele. Alisei, gente, marquei ele como se fosse uma ondulação e vou colocando uma em cima da outra. Mas coloque com um espacinho entre elas, tá, gente? Porque senão não vai dar diferença e vai parecer que só tem volume. Desmanchei e estou jogando para cima. Estou jogando para cima, coloquei mais uma, alisei, desmanchei, texturizei também e ficou faltando uma menorzinha que a gente vai fazer agora, tá? Alisei também, desmanchei. E enquanto seca ali, gente, eu vou fazer aqui calombinhos como se fosse de dinossauro, né? Dinossauro tinha aquilo ali nas costas, pelo menos o que a gente conhece deles. E vou colocando, gente, um e já vou alisando, tá? Vou fazendo isso tudo no mesmo momento para facilitar o processo aqui. Até chegar no início ali das escamas das costas, né? Gente, essa escultura ficou incrível, ela é muito bem detalhada, vocês conseguem fazer muitas outras coisas com base nela. Alisei na lateral, gente, com água e com um pincelzinho, e venho até passando ali numa roladinha nessas protuberâncias, e posso também fazer algumas marcações de textura com a minha ferramenta, porque não dá para passar o texturizador, senão vai estragar. Deixei secando, gente, ali mais ou menos uns 20 minutinhos, 10 minutinhos, coisa pouca, e eu vou continuar fazendo as bolotinhas que a gente já havia feito na cabeça, nos braços, vou fazer nas costas. Vocês podem fazer no corpo inteiro, gente, dá trabalho, dá muito trabalho, mas vale a pena depois. É dia seguinte, pessoal, notem que eu falei que eu fiz também, ó, as pontinhas com a tinta relevo, tá? Vocês podem fazer assim, com qualquer cor a gente vai pintar depois, não tem problema. Agora, pessoal, eu tirei ali, como vocês viram também, a pálpebra e vou misturar aqui algumas cores das tintas Aquacolor Silver Bright. Misturei verde, misturei marrom, para ficar um tom de verde musgo, um verde escuro,
misturei num potinho com água e vou desmanchando, gente. Se eu aplicar ali e ver que não ficou o tom que eu quero, bola pra frente, coloca mais tinta e vai descobrindo o tom certo, ok? Achei que ficou muito escuro, muito escuro. Vou colocar um pouquinho mais de verde, tá? Passei muita água, gente, achei que ficou... Ó, até escorreu ali. Coloquei muita água. Vim agora com um tom mais claro e um pouco mais grossinho para pintar. Olha que legal. Vou pintando a orelha e vou pintando aos pouquinhos. Eu tirei, gente, a parte de cima daquele cílios justamente porque a gente ia pintar, né? Eu acabei fazendo de bobo, porque sabia que ia fazer. Mas, como eu sou teimoso, eu coloquei. Vou pintando, gente, e ali as partes mais detalhadas, próximo do olho e da boca, eu venho fazendo aqui com um pincel pequeno, tá? Da Condor. Os pincéis da Condor são incríveis, são perfeitos, gente. E vou, aos pouquinhos, pintando tudo com muito cuidado. Lábio inferior, abaixo da pálpebra, em cima da pálpebra, na bochecha, tudo com muito cuidado. Pinto o supercílio. E olha que legal, gente, que as marcações que eu fiz ali com tinta relevo, elas ficaram bem marcadas, tá? É uma dica se você quiser fazer alguns calombinhos e alguma coisa. Vou pintando. E ali, pessoal, eu esqueci de fazer a marcação da perninha dele. Então, antes de pintar tudo, eu venho aqui e faço. Você faça isso antes, tá? Coloquei uma tirinha de massa, alisei e venho fazendo marcação, gente, até com o meu próprio palito, ó, bem de leve. Aqui não precisa fazer tirinhas, porque é muito pequeno e dá muito trabalho. Essa aqui é mais fácil de deixar com um resultado parecido com a coxa. E ficou bom. Agora a gente já está um pouquinho seco, vou pintando o que dá para pintar, enquanto não seca ali. Pintei a coxa, pintei o braço. Ali, gente, na barriguinha eu tento evitar de pintar, porque a gente vai pintar de amarelo ainda, tá? Então, vou pintando nas costas, no ombro, ali também nas escamas das costas. Gente, é muito prazeroso fazer essa pintura, viu? Muito prazeroso, eu gosto muito. A gente vai vendo como que tá ficando, isso é incrível. Pintei, gente, a perninha que era possível pintar. Pintei tudo, pintei a sola, pintei ele atrás. Pintei os braços, o outro braço também. E ali, pessoal, vou dar uma textura incrível para ele com um tom mais claro. Misturei um tom mais claro com um pouquinho de marrom e a gente vai fazer aqui um efeito incrível. Vocês vão ver agora com o meu pincel um pouco mais seco, tá? Vou fazendo um dry brush, se não me engano, é assim que se chama, que é você passar um tom mais claro em cima de uma base escura. E assim ele vai ressaltar tudo que está dentro. Olha isso. Vai parecer, gente, que ele está com sombra. Vai ficar incrível, incrível. Eu amei essa técnica e vou aplicando aos pouquinhos para clarear esse nosso boneco. Porque ele está muito escuro, gente. Está muito escuro e a gente precisa ressaltar. Notem que até os pontilhados, gente, ali ficaram bem marcados, né? As pontinhas, os calombinhos que a gente fez. E ali na orelha eu não vou pintar toda, eu vou dar alguns pontinhos para parecer como se fossem manchas. E nas costas também. Olhem esse efeito, gente, ali nas escamas do bumbumzinho. Fica incrível, incrível. E vai passando até você ver que tá bom, tá? Até você achar que tá bom, vai passando. Passa também ali naquelas marcaçõezinhas das costas dele. E vou clareando, gente. Travei. Vou clareando em tudo que eu acho necessário. Agora, gente, antes de começar a continuar pintando ele, eu vou passar a cola instantânea número 2 da Tech Bond. Coloquei numa base acrílica. Você pode colocar numa base de madeira, no que você quiser. Dá uma segurada. Já coloquei, gente, os cílios da mesma forma que eu fiz antes. Não vou refazer porque é igual. E agora, ali, para dar um acabamento, nós faremos a orelha com uma tinta amarelinho, tá? Da Aquacolor Silver Bright. Vou passando com calma. Uma demão só não é suficiente, porque a gente está pintando em cima de uma base verde, né? Então é importante a gente ir pintando aos pouquinhos ali, até ficar bom. Agora nós faremos aqui uma mistura também de amarelo com bege, com pele clara, para fazer esse efeito incrível que ele tem nos ombros e nas escamas. Vou fazer, gente, 3 fileiras no ombro, também na coxa. Vou fazer só 2 fileiras porque é pequeno.
Olha que incrível, pessoal. E ali, uma fileira só, na parte da panturrilha, na parte da frente, porque é pequeno. Vou também pintar as pontinhas da barbinha dele, uma por uma, com essa tinta. E vou fazer também aqui, pessoal, algumas fileiras, 3 fileiras, ali na parte de trás das costas e naquela fileirinha que tem de protuberâncias. Nos braços, ele tem esses riscos na horizontal, como se fossem tiras mesmo, como se fossem listras, com o mesmo tom. E é legal, gente, porque como o pincel vai ficando sem tinta, vai parecendo bem natural isso aqui, não tá uma tinta muito forte. Notem que poucas vezes eu retomo para pegar a tinta. Também nos dedos ele tem isso, é muito importante você colocar para ficar bacana. Vou alisando. E ali o peito eu vou pintar com o mesmo tom que eu pintei tanto a orelha quanto o peito e os braços. É claro, a orelha ficou um tom mais forte porque eu dei várias demãos, tá? Aqui não vai ser suficiente, acredito eu. E eu fiz nesse tom, gente, em massa, para ficar fácil pra gente pintar, tá? Para não ficar difícil assim como a orelha. Vou pintando. Ali na lateral vou tomando cuidado para fazer um acabamento bem perfeitinho, para que fique bonito. E ali nas costas ele tem também algumas marcações que eu vou fazer como se fosse gente bolas, tá? Na mesma direção. Vou tentar, né? Não vai ficar perfeito, mas ele não é tão perfeito assim. Ele é cheio de fissuras, todo marcado. Na orelha também a gente fez algumas marcaçõezinhas que eram importantíssimas fazer. Na parte de trás. Notem que também foi ficando sem tinta o pincel e tá ótimo. Passei, gente, esse tom um pouco mais clarinho também, tanto na boca quanto no supercílio, para dar uma clareada ainda maior. E também ali na boca, no lábio inferior, para que fique, gente, um efeito incrível. E ali com a mesma tinta, gente, só que sem misturar com nada, eu vou fazer os pontinhos do supercílio. Tanto supercílio de baixo quanto de cima. Notem que incrível. E ali, gente, embaixo da pálpebra inferior eu vou fazer 3 pontinhos. 3, 4, 5, 6, bem pequenininhos. E ali também vou continuar fazendo as listras que eu havia feito, na frente da orelha. E ó, gente, ficou assim, tô amando. Vamos pintar as unhas de preto com a tinta acrílica brilhosa do pé e das mãos, passou na manicure. Vou passar também, gente, uns tons um pouquinho mais claros no corpo todo dele. E ali, pessoal, eu vou pintar num tom um pouco mais claro para combinar com a escultura inteira, tá? Vou passar verniz da Tec Bond brilhoso, só que de longe, tá? Eu quero que ele fique com um aspecto brilhoso, um aspecto de réptil. Faz isso fora de casa, eu protegi a base com papel alumínio. E ficou assim a nossa escultura, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostei demais do resultado. E até a próxima aulinha do Clube de Membros. Se inscreva no canal e continua com a gente, poxa. Quero muito ter vocês aqui. Tchau, tchau. Beijão. Fui nessa.